e amados irmãos, aqui na casa da irmã Silvana, na rua Angelina 81, no bairro do Encantado. Essa pessoa maravilhosa que vocês daqui a um bocado vão ver, essa maravilha de pessoa, essa minha amiga e irmã querida. Nos conhecemos há alguns anos, né? Foi um presente de Deus para minha vida. Essa minha amiga querida, que nós temos uma amizade tão grande, nos falamos sempre, em momentos bons, momentos difíceis, estamos sempre juntos, né? É uma amiga que eu tenho um prazer muito grande de hoje estar na casa dela. É uma honra estar na tua casa, Silvana. Muito obrigado por abrir a porta da sua casa para receber a igreja, né? A igreja assim abençoa a tua vida em nome de Jesus e é abençoada pela tua vida, né? A igreja está sendo abençoada também pela tua vida. Uma boa noite a todos vocês, meus queridos, que estão conosco essa noite, mais uma noite, estamos juntos, mais uma terça-feira, dia 30 de janeiro, que dia importante, estamos chegando no final de mais um mês, do primeiro mês, né, dos 12 meses que temos em 2024, vão ficar faltando 11 meses, com mais o 31, que é amanhã, né? Ficarão faltando 11 meses para nós vencermos, se assim Deus nos permitir, o ano de 2024. E é uma alegria muito grande, nós estamos chegando no final de mais um mês. Nesse mês tivemos o meu Natal, né? Lógico, que é muito importante, né? Para mim, né? Eu pude somar mais um ano da minha vida, escrever mais um capítulo, estou escrevendo mais um capítulo da minha vida. E quero também agradecer a vida de cada um dos irmãos que estão aqui presentes conosco, que Deus possa continuar abençoando a vida deles, a vida dos seus familiares, que Deus possa ser com a vida de cada um. Muito obrigado porque vocês aqui estão, né, para adorar e glorificar o nome do nosso Deus. Né? Nós mudamos um pouquinho a liturgia do nosso culto, né? Tem uma pequena liturgia, não deixa de ser uma liturgia, mas é pequenininha, né? Nós vamos começar primeiro com a mensagem, né? Vamos primeiro fazer a oração para iniciarmos o culto, né? E vamos fazer oração com os aniversariantes, com uma oração de gratidão, né? E com ela, Maria José, Zezé querida, Carlos Alberto, Jesus abençoe a sua vida. Boa noite a todos vocês que estão conosco aí online, né? A Maria José, o Carlos Alberto e os outros que eu não estou vendo, que Jesus possa assim abençoar a vida de cada um de vocês, né? Então nós vamos fazer o momento de gratidão, né? E também gratidão por estarmos aqui, por vencermos mais uma semana. Estamos mais uma terça-feira agora aqui, hoje na casa da Silvana. Agradecer pela vida da Silvana, né? Por ela ter vencido, né, o ano de 2023. Nós agradecemos a Deus pela mãezinha dela estar bem lá no Maranhão. Ela passou o ano passado quase todo lá no Maranhão com a mãezinha dela, né? Então nós damos graças a Deus por tudo isso, né? Então eu vou mudar um pouco esse nosso esquema. Nós vamos orar pelos aniversariantes e depois nós vamos cantar um cânticos e vamos orar. Aliás, vamos falar sobre os aniversariantes, vamos cantar um hino e depois nós vamos orar pelos aniversariantes, pela gratidão pela vida deles, pela gratidão pela vida da Silvana e pedindo a Deus a direção do culto e pela palavra que teremos essa noite. Tá bom? É assim que faremos agora a liturgia, a ordem do nosso culto dessa noite. Tá? Então os aniversariantes dessa noite, vamos partir lá para a nossa lista dos aniversariantes, que são dois só. É a Arabella, que eu não estou bem lembrado, eu acho que é uma senhora idosa que teve Arabella. Ela saiu da igreja, aquela senhora de olhos azuis, não é? Isso, aquela senhora de olhos azuis. Tá vendo como eu não esqueço? Graças a Deus, eu falei para minha esposa, ela não acreditou. Eu disse, é uma senhora de olhos azuis. E tem a irmã do pastor Marcos Vinícius Azen, a Marcinha Azen, que faz a Arabella faz amanhã, dia 31 de janeiro. E a Marcinha Azen faz no dia 1º de fevereiro. A Marcinha poucas pessoas conhecem, ela era da nossa igreja, né, mas aí ela mudou, né, para a Zona Sul, né, e está numa igreja lá na Zona Sul. Né, então ela não está mais aqui conosco, mas ela faz parte, né, fez parte aqui da igreja, faz parte do corpo aqui do Encantado. Então nós vamos comemorar, sim, vamos felicitar e orar pela vida da Marcinha Zen,
que esteve conosco aqui, uma pessoa maravilhosa, gente muito boa. Que Deus possa abençoar assim a vida da Marcinha, né? E a vida da Arabella, apesar de não estar mais conosco, mas ela também é uma pessoa muito especial. Que Deus possa assim abençoar a sua vida. Então nós vamos cantar um hino, né? Ou então um louvor, pode ser um louvor, e depois a gente canta um hino e ora por essa pessoa. Pode ser um louvor, Almir? O que você acha? Pode, pastor. Não, você está responsável por isso. Não. Miguel Cardoso, cadê a nossa ministra de louvor? Tá ali, isso. Então, vamos lá. Ele E agora deu um branco. Senhor, como pode dar um branco do nome da minha querida filha? Mariana Cardoso vai estar agora nos levando aí em exaltação ao nome de Deus, cantando um cântico, né? Miguel, um grande abraço para você, boa noite, que bom você estar conosco nesse culto de adoração e louvor ao nosso Deus, tá? Você decide. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Mariana, já que você ministrou louvor, ministra agora o louvor da oração. Ora pra gente pela Márcia Zen, pela Arabella, pelo culto, a direção de Deus pelo culto, pela nossa querida Silvana, né, pela vida dela, nossa gratidão a Deus pela Silvana, e a direção de Deus pelo culto, né, e pela palavra que estaremos trazendo daqui a alguns instantes. Paizinho amado, faltam palavras para expressar minha gratidão pela sua graça e misericórdia pelas nossas vidas. Te agradeço por mais um dia, Senhor. Não me canso de agradecer por mais um levantar. Porque se não fosse pelo Senhor, a gente não estaria aqui. É verdade, Então, Senhor. eu te agradeço muito, Senhor. Eu venho te agradecer pela vida dessas pessoas que vão vir a completar mais um ano, Senhor, na sua presença, mais um ano pela sua graça, Pai. Entra agora, Senhor, na casa do dona Arabella, Pai. Abençoa a vida da sua filha. Que conceda muitos e mais anos de vida para ela, que seja feita sempre a sua vontade na vida dela. E que ela nunca desvie nem para a direita, nem para a esquerda, Amém, mas que Senhor. ela Amém, siga na Senhor. sua reta e poderosa Ser com ela, Pai, em nome de Jesus. Pai, É muito abençoa por ti, também Senhor. a Márcia, Pai. Entra em contato com ela agora, Senhor, esse coração dela. Amém. Acalme os seus anjos, Pai, no lar dela. E onde ela for colocar a planta dos pés, onde para pôr as mãos, Pai. Que ela seja abençoada em todos os âmbitos da vida, Senhor. Que o Senhor ilumine ela. Pai, eu venho te pedir também pela vida da irmã Silvana. Te agradecemos por ela abrir as portas da casa e com certeza foi a sua vontade, o Senhor que conduziu ela a essa escolha de abrir as portas para nós. Eu te agradeço desde já, te agradeço pela vida dela, Pai, pelo lar dela, pela família dela. O Senhor continua restaurando a sua filha e eu quero te agradecer também, Pai, desde já pela palavra que vai ser ministrada aqui.
essa palavra cheia de pontos mais claros de dois gumes, Pai. Que preencha a nossa alma, que atinja a nossa alma, Amém, que nos revista, que nos transforme. Que a gente não saia daqui da mesma forma que a gente é. É o que eu te peço. Desde já eu te agradeço. Amém. Amém. Como ter uma vida nova em Cristo Jesus? Como ter uma vida nova? E aí, Giovani? Boa noite, Giovani. Nos falamos muito hoje, né, Giovani? Tá com a cabeça cheia, né, Giovani? Solange está passando. Mas tudo bem, Jesus está lá com ela, está cuidando dela, isso é que importa. E nós estamos aqui glorificando a Deus, louvando a Deus com muita alegria. E o Senhor está cuidando dela. E para nós não cabe nenhum tipo de preocupação, porque o Senhor está com ela, né? Então não tem preocupação nenhuma nesse sentido, né? Como ter uma vida nova em Cristo Jesus? Como ter uma vida nova em Cristo Jesus? Quero que vocês pensem sobre esse tema, porque ter uma vida nova em Cristo Jesus verbalmente é muito fácil. Verbalmente é a coisa mais simples nesse sentido. Eu estou muito triste porque eu não estou conseguindo, sabe, irmãos, aqui vocês, onlinemente, vocês... Não é isso não. É que eu não estou conseguindo ver o rosto aqui feio do meu irmão, né, e o rosto lindo da minha cunhada, né? Então eu tenho que dar meu jeito aqui de poder ver o rosto dele, senão eu fico triste. Eu amo ele demais. Eu amo demais ele. Obrigado, Silvana. Eu amo demais ele, então eu tenho que ver ele, senão eu fico mal. Ele é uma inspiração para mim. Ele é uma inspiração para mim. Então, como ter uma vida nova em Cristo Jesus? É muito fácil a gente falar sobre isso. O problema todo é que as coisas... parece até que é aquele negócio lá dos Estados Unidos, né, que tem em cima da gente, que a gente tem que beijar o outro, né? Parece, aqui tá em cima de... Essa jiboia tá aqui. Não, mas deixa, Silvana, tá bom. O visgo lá é visgo, né? Deixa, Silvana. Tá ótimo isso aqui. Tá ótimo, Silvana. Eu lembrei do visgo. Nos Estados Unidos tem esse negócio de visgo, né? Mas legal, a casa dela parece casa de boneca, irmãos. Eu dei uma parada aqui, ontem a minha parece casa de boneca, né? Isso aí, parece casa de boneca, realmente. Mas eu fazendo, além da brincadeira, eu não sou muito de brincar na hora da mensagem, eu sou meio chato com isso. Mas é que eu tava com isso aqui na minha cabeça, não teve jeito. Mas como ter uma vida nova em Cristo Jesus? Irmãos, olha, nós que somos crentes em Cristo Jesus, nós temos a mania muito de verbalizar coisas. Nós verbalizamos, o que verbalizar é falar, né? Desculpa, eu estou tentando fazer etimologia das palavras, explicar as palavras. Por quê? Porque tem pessoas que às vezes não entendem o que a gente está falando. Desculpa, mas a gente tem que explicar, né? Então eu vou verbalizar, estou falando aqui, explicar, que às vezes a gente falando as coisas é muito fácil, mas viver isso é muito difícil. Então, ter uma vida nova em Cristo Jesus é uma coisa muito difícil. Não é uma coisa para qualquer um. É uma coisa que muitos querem ter, mas poucos têm. Querer ter não é ter. Não é verdade? É mentira minha? Então, pronto. Aí vamos explicar explicar um pouco isso, né? Porque eu estou trabalhando em cima de Romanos, né? Eu fiz aqui uma confusão aqui na hora de alinhar isso daqui, né? E acabou que saiu tudo confundido aqui, mas tudo bem, vamos lá. O texto, né, que eu vou trabalhar é Romanos 6, versículo 8. Se já morremos em Cristo, cremos que também vivemos com Ele. Essa passagem é uma confirmação. Vou esperar o Almir ali abrir, porque é justo que ele
confirme que esta é a palavra, é o texto realmente. É para isso que a palavra está na mão dele. Romanos 6, versículo 8. Na verdade, eu estou trabalhando quase todo o capítulo nessa mensagem. Romanos 6, versículo 8. E se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Certo? Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, porque a Mariana já orou pela mensagem. Verdade? Esta é a passagem, é uma confirmação e ilustração do que o apóstolo Paulo, no caso, havia dito antes. Em Romanos 6, 5, capítulo 6, de 5 a 7. O argumento é que, como Cristo já esteve morto, mas agora vive para Deus, e não morrerá mais, então nós estamos mortos para o pecado, mas vivendo para Deus, e não devemos mais obedecer ao pecado, mas devemos viver apenas para Deus. Deu para os irmãos entenderem o que esse versículo 8 está querendo dizer? Isso é apenas o versículo 8, tá? Tem mais um pouquinho, tá? Ainda no versículo 8. Nós acreditamos que todos os cristãos é um artigo da nossa fé. Isso não se refere tanto ao mundo futuro como ao presente. Torna-se um artigo da nossa crença de que devemos viver com Cristo, que também vivemos com Ele. Isso não se refere, primeiramente, à ressurreição, ao estado futuro, mas ao presente. Consideremos que estamos vivos com Cristo e com Ele foi ressuscitado da morte, assim seremos ressuscitados da morte do pecado. Não é como eu li em cima, de fato somos criados aqui e, por assim dizer, vivificados para Ele. Isso não se limita, porém, à vida atual, mas como Cristo vive para sempre, o apóstolo Paulo fala, mostrando que devemos ser fiéis através de Jesus, que nos dá a sua vida em troca da nossa. Viveremos eternamente. Os irmãos entenderam o que isso tudo quer dizer? Porque, irmãos, é muito sério o que o apóstolo Paulo está querendo dizer em um versículo. O versículo 8. Depois eu vou desdobrar isso daqui, desmembrar e destrinchar agora que vai vir abaixo. Mas eu queria que vocês pensassem que o apóstolo Paulo está falando da morte do pecado. O tempo inteiro ele está falando da morte do pecado. E nós já conseguimos matar o pecado na nossa vida. Já conseguimos ressuscitar para a vida, para ter essa troca da nossa vida, para podermos viver a vida eterna? Isso já foi conquistado na nossa vida? Podemos ter essa certeza? Irmãos, você pode ter essa certeza aí, que você já conquistou? O quê? É conquistado a cada dia. A cada dia, pela santificação não. Primeiro tem que ter a regeneração. Se não houver a transformação, ser regenerado a cada dia, você não entra num processo de santificação. Porque a santificação ela só vem através da mudança dos frutos de arrependimento. O que são frutos de arrependimento? É você largar o pecado e viver uma vida em Cristo. Esses são os frutos de arrependimento. É isso que nós precisamos. Obrigado mais uma vez, Silvana. Essa mofada tirou a dor que eu estava aqui na lombar. Mas eu não tinha nem ideia, eu não sabia de onde estava vindo a dor, Silvana. Agora, muitas vezes não temos assumido esta vida nova em Cristo. Ele adquiriu com seu sangue a sua cruz
e também com a sua ressurreição os nossos olhos, e não pode ser instrumentos de cobiça, mas para serem fixados no Senhor, e o olhar em outros com pureza das nossas pernas. Não podem, as nossas pernas não podem ser usadas para nos levar para longe de Deus, e sim para perto do Senhor. Na nossa boca precisa ser usada para receber o corpo e o sangue de Cristo em sua memória, no memorial que fazemos nós, hoje a igreja atual faz uma vez por mês, que é a ceia do Senhor. E cantar e falar louvores do Senhor, louvores para o Senhor, palavras puras, bênção, mas não para falar coisas impuras, como palavrões, piadas obscenas, maldições e etc. A nossa boca, os nossos lábios não foram criados para isso, irmãos. Deus não criou a gente para isso. Deus não nos chamou para essa vida maldita. Deus nos chamou para uma vida santa, uma vida separada. Nós somos santos, como o nosso Pai que está nos céus é santo. Não podemos viver essa vida. Nós precisamos abandonar essa vida. Como vamos poder viver uma vida nova em Cristo Jesus se não largamos a vida antiga do pecado? Irmãos, não podemos ser uma fraude, não podemos viver de hipocrisia. Precisamos viver uma vida verdadeira em Cristo Jesus. Não é? Janete, boa noite, Deus te abençoe. Não podemos viver essa vida assim. Nós precisamos viver uma vida genuína em Cristo Jesus. É fácil? Não, irmão, não é fácil para mim, não. É difícil. Viver uma vida reta é muito difícil. Viver uma vida sem rancor é muito difícil. Viver uma vida sem ressentimento é muito difícil. Viver uma vida sem dar um retorno pesado quando você é ofendido é muito difícil. É muito difícil, irmãos, é muito difícil quando alguém te ofende, te maltrata, e você tem que ficar calado, tratar a pessoa com amor, não guardar ressentimento dessa pessoa, perdoar essa pessoa. Agora, perdoar não é esquecer. Perdoar é olhar para a pessoa e não sentir ressentimento dessa pessoa. A gente não esquece o que as pessoas fazem para a gente. O que falam. Entendeu? E nem o que falam, lógico. O que fazem é o que falam também. Normalmente é o que falam. Mas a gente não pode ter ressentimento. Deus pega o que a gente faz, e lógico, que a gente se arrepende, e joga nas profundezas do mar, e é como nunca tivesse existido. Deus é assim, Ele é Deus. Nós deveríamos ser da mesma forma. Ele esquece. Nós não conseguimos esquecer. Mas nós podemos sim perdoar o pecado das pessoas. Devemos, porque senão Deus não vai perdoar os nossos pecados. Se nós não perdoarmos os pecados das pessoas, nós não vamos perdoar. Deus não vai perdoar os nossos pecados. Atitude da vida nova. O mesmo que deve acontecer com os nossos ouvidos, eles não podem ser usados para ouvir músicas com contexto imoral. O que mais nós temos visto hoje? Crentes ouvindo coisas com contexto imoral, com baixaria. Gente, é uma coisa... às vezes eu vou na casa das pessoas. Infelizmente eu tenho desprazer de ouvir coisas que eu preferia não ter ido naquela casa. Não pela pessoa, eu não vou lá para ver o que tem, como aqui na casa. Se eu sair da porta aqui da casa da Silvana e me perguntar o que tinha, talvez eu vá lembrar do Visgo aqui, só do Visgo, porque me lembrou os filmes, né? Principalmente os filmes de Natal. Mas mais nada que eu vou lembrar, entende? Porque eu não vim para visitar a casa, eu vim para visitar ela, entendeu? Eu vim para prestar culto na casa dela e não para ficar reparando o que tem dentro da casa dela. Mas os meus ouvidos, quando você ouve aquilo que não vem de Deus, é uma coisa terrível. Sabe? Sabe, piadas baixas. Coisas
que vem até pessoas usando o nome de Deus em piadas, mas devem ser purificados a fim de ouvirmos a voz do Senhor, a sua palavra, e também a nossa sexualidade, a nossa genitalidade. E, irmãos, como a gente vai usar a nossa genitália para ser usada por qualquer um manipular a nossa genitália, sabe, penetrar na gente? Como é que pode? Como as pessoas vão, sabe, nos usar o nosso corpo como um instrumento, está a serviço da impureza, da depravação, como nós somos um objeto para nos santificar no Senhor, irmãos. E não para ser um objeto promíscuo. A gente não pode ser promíscuo. Sabe, todo mundo tem as suas necessidades. Mas o Senhor supre as nossas necessidades. Cada uma delas. O Senhor nunca deixa de suprir as nossas necessidades. Aquele povo no deserto precisava se alimentar. O Senhor mandava o maná todos os dias. O povo se cansou do maná. Deus mandou as cordenizas todos os dias. Então nós precisamos entender que Deus supre as nossas necessidades. Mas por que o pecado invade a nossa vida? Nós não conseguimos nos livrar dele. Precisamos de coisas porque realmente não há necessidade. Por que nós precisamos dessas coisas? Por que essas coisas são importantes na nossa vida e não Deus é importante? Por que Deus não é prioridade na nossa vida? Por que elegemos determinadas coisas que não são prioridades e aquela que é a prioridade, porque Deus é a prioridade, ela não é eleita? Por que não mudamos? Por que não pegamos a oportunidade para mudar? O pecado não reina mais em nosso corpo, ele não pode reinar nesse corpo mortal, levando-os a obedecer às suas paixões. Não ofereçais mais os nossos membros ao pecado como armas. Deixamos o nosso corpo ser dominado pelo homem velho, pelas práticas da vida passada. Irmãos, como nós deixamos esse corpo mortal aqui, esse corpo antigo que praticava coisas horrendas, ele volta, ele ressuscita. Esse homem velho tinha que ter sumido, não podia ter sobrado mais nada dele. Ele continua voltando e fazendo coisas antigas, práticas antigas, pelas essas práticas da vida passada que estão latentes em nós, pelos apetites carnais que nos levam ao pecado normalmente. Acabamos, portanto, nos acostumando com o pecado e somos levados por ele. Não podemos nos submeter aos nossos membros ao serviço do pecado, e sim ao serviço de Deus, no amor, na justiça e santidade. Irmãos, precisamos ser santos, porque o nosso Pai que está nos céus é santo. Ele nos chamou para uma vida santa. Precisamos ser santo. Desculpa, irmãos, é uma palavra bem dura, foi o que o Espírito Santo me deu. Mas, sabe, eu queria, Silvana, sabe, eu pedi muito a Deus uma palavra, assim, uma palavra para você. Eu orei muito a Deus, Senhor, me dá uma palavra assim, para a vida da Silvana, uma palavra há tanto tempo, com tanta saudade dela, sabe? Mas foi a palavra que o Senhor me deu, e eu sou obediente. O que Deus me dá, eu trago, eu entrego. Tudo que Deus me dá, eu entrego, entendeu? Eu não temo com o Espírito Santo. Ele me deu, eu fiquei relutando, eu fiquei a semana inteira relutando sobre essa palavra. Eu fui terminar a mensagem mesmo, o corpo da mensagem todo hoje, porque eu relutei, porque eu achava que era outra coisa, não era isso, sabe? Mas foi o que Deus me deu. Foi a palavra que o Senhor me deu. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como pessoas que passaram da morte para a vida. Ponde os vossos membros a serviço de Deus como armas de justiça. Romanos 6, de 12 a 13. Porém, estamos a serviço daquele que reina para sempre, o Senhor,
fomos libertos do pecado por sua entrega total. Por esse motivo, não podemos de jeito nenhum, mas de jeito nenhum, irmãos, nós podemos nos entregar, podemos desistir, sabe? Nos submeter mais ao jugo do pecado e sim buscarmos a nossa liberdade. Nós somos livres, irmãos. Nós somos livres. O nosso corpo, ele precisa estar inteiramente entregue a Deus e não pela metade. Sei que também no nosso corpo há marcas do pecado que querem nos arrastar para o mal, para o pecado, principalmente o da promiscuidade. Devemos permanecermos firmes na graça do Senhor, oferecermos a Deus o nosso templo, que é o nosso corpo, como um sacrifício vivo. Irmãos, templo não é o edifício. Repito para os irmãos, não pense no edifício lá da José Domingues, número 25. Ali não é o templo, ali é o edifício onde a igreja se reúne. O templo somos nós, é o nosso coração que é o templo. Esse é o templo que o Espírito Santo mora. Deus não mora em coisas feitas pela mão do homem. Deus não mora em nada feito pela mão do homem. Deus só mora em coisas feitas por Ele. Aquilo que é feito por Ele, Deus mora. Tanto que quando Davi quis construir o templo lá na história do povo de Israel, Deus não permitiu que Davi o fizesse, porque Davi era um homem de guerra, tinha sangue nas mãos, deixou que Salomão fizesse. Mas antes disso, Deus falou para Davi: eu não sou um Deus que vivo em templo feito por mão de homens. Porque nós somos templo do Espírito Santo. Deus só vive naquilo que Ele faz. Ele criou o homem, então Ele vive em nós. Nós somos a igreja de Cristo. Então o ser humano tem dogmas, coisas que são dele. Ele tem esses dogmas, essas coisas. E nós somos essa pela graça. Nós somos o templo. Nós somos o corpo, como um sacrifício vivo. Veja isso como você é um sacrifício vivo. Você é o templo de Cristo. Então veja que o Espírito Santo mora em você. Então o seu corpo, ele é santo. Porque o que mora em você é santo. É glorificado. É puro. Pense sempre nisso. Quando você tiver para ter uma queda, para qualquer erro, pense: o que mora em mim é santo. Eu tenho um corpo glorificado, porque o Espírito Santo mora em mim. Nunca esqueça disso, irmãos. Devido às nossas limitações naturais, falo da maneira humana, assim como outrora, oferecerdes os vossos membros como escravos à impureza, à iniquidade, para viverdes iniquamente, agora oferecei-vos como escravos à justiça, para a vossa santificação, fruto que colheis então das ações das quais vós se envergonhais, agora porém, libertados do pecado, como servos de Deus, produzis frutos, para a vossa santificação, tendo como meta a vida eterna. Isso está em Romanos 6:19, 20, 21 e 22. Aqui nós encerramos. Eu quis encerrar com esse texto de Romanos, porque ele reduz bem que o fruto que colheis então das ações das quais que hoje vós se envergonhais, agora porém, libertados do pecado, como servos de Deus, produzis frutos para a vossa santificação, tendo como meta a vida eterna. Irmãos, essa é a nossa meta. A nossa meta é a vida eterna. Jesus trocou a vida dele pela nossa, para nos dar vida eterna.
Então essa é a nossa meta, irmãos. Essa é a nossa meta. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro, por isso eu disse, eu vou trabalhar o capítulo 6 inteiro. Essa é a nossa meta. Então tenha essa meta na sua vida, mas para isso você precisa ser obediente. Largar o pecado, irmãos, não é fácil. O pecado está à espreita, está à porta. Nós precisamos abandonar ele. E o pecado não é só o pecado carnal, não é só o pecado da promiscuidade, não, o pecado da mentira, o pecado da maledicência, da fofoca, o pecado de todos os tipos de erro. Eles são maléficos, eles levam a nos distanciarmos de Deus. E tira de nós a oportunidade da vida eterna. Porque uma pessoa com pecado não entrará no reino dos céus. Então, em nome de Jesus, irmãos, tenha essa consciência que nós precisamos, mais do que nunca, sabe, ter uma vida santa. Como ter uma vida nova em Cristo Jesus? Largando o pecado, irmãos. Tendo um processo de regeneração completo na sua vida. Entrando num processo de santificação.